Olá, tudo bem? Estamos na terceira aula da nossa semana Constituição Federal e parabéns por ter chegado até aqui. Disciplina é aquilo que vai te levar até o sucesso. A primeira chave é a disciplina. Talento é construído, mas o foco em alcançar um objetivo, isso é determinação, tá bom? Então, hoje a aula é o artigo 37 da Constituição Federal e falaremos sobre a administração, tá? Como que é feita a administração direta e indireta e como a Constituição ela faz essa orientação. Então, tem muitos detalhes aqui na aula de hoje que é fundamental para a sua aprovação, tá bom? Então, é parte do direito administrativo o artigo 37 da Constituição Federal. Vamos para a tela acompanhar a aula? E não esquece de se inscrever, hein? E qualquer dúvida é só me falar lá no e-mail. Até mais, tchau, tchau! De olho na tela, então, agora a gente vai para a administração pública, o artigo 37 e 38. Lembrando que aí no seu concurso só vai cair o 37, tá bom? Então, o artigo 37, ele vai estabelecer os princípios e as regras gerais da administração. Então, quando a gente tem, tá, uma administração pública, gente, ela pode ser direta ou indireta, ok? Direta é quando presta serviço direto para o Estado, para o município, para a União. Então, por exemplo, professor ele é da administração direta. Quem trabalha no serviço de saúde, na administração direta. Quem trabalha dentro de secretaria, dentro de gabinete, é direto, ok? Agora, o indireto são os prestadores. Enquanto no direto a gente tem os servidores, tá? No indireto... esse negócio tá ruim. Os servidores, no indireto, a gente tem os funcionários. Então, funcionário, por exemplo, da CEMIG. CEMIG é uma prestadora de serviço. Correio, prestadora de serviço, tá bom? Quem mais? Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, são prestadores da administração indireta, ok? De todos os poderes e níveis, que são os níveis federativos, Estado, município e União. Então você vai lembrar aí, ó, todos aqueles que prestam serviço de maneira direta ou indireta para qualquer um dos poderes. Quem são os poderes? São os 3 poderes, o judiciário, o legislativo e o... Fala aí que eu quero escutar a sua voz, tá? Aí, ele define os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, o que você vai guardar disso? A palavra mágica de hoje é limpe. A gente já aprendeu na aula 1 só se vai de flu. Na aula 2, o lesma pati. E na aula 3, a palavra mágica vai ser o limpe. Então, o artigo 37, ele é limpe inteirinho. Limpe do quê? L, de legalidade. Só se pode fazer aquilo que a lei permite. O I, de impessoalidade. Todas as pessoas são iguais dentro do serviço público, dentro do território brasileiro, tá? Tudo aquilo que tiver brasileiro, todos são iguais perante a lei. Então, assim, todos devem ser tratados da mesma forma, sem qualquer tipo de discriminação. Ok? Depois, o M da moralidade. O servidor público, ele deve agir sempre com ética, com honestidade, com boa fé. Ele não pode estragar nenhum tipo de documento ou nem prejudicar ou nem falsificar algum tipo de documento público, porque dentro da moralidade, o servidor, ele tem a fé pública. A publicidade, que é o Pzinho aqui, você vai saber que a administração, ela tem que divulgar todos os atos para o povo, inclusive o salário dos servidores. Se você procurar na lei da transparência, até mesmo o salário dos servidores, ele tem que ser publicado todo mês. E o E, tá? A gente tem o E aí que é da eficiência, que o funcionário ele deve agir com eficiência e rapidez, celeridade ali durante o processo. Joia? Então, uma parte aqui que não é novidade para nós é sobre o concurso público. O concurso público, gente, é a maneira de entrada. O que vai chamar de entrada? A entrada não vai estar escrito entrada, vai estar escrito investidura. A investidura é quando
o candidato aprovado no concurso público, aprovado nos exames admissional. Então, ele vai dar entrada, ele vai investir no serviço ou cargo ou emprego público, tá? Então, mas o primeiro requisito é ser aprovado no concurso público. Esse concurso público, ele é de provas, quando ele é nível fundamental e nível médio, provas e títulos quando ele for de nível superior. Admite-se aqui também os cargos de comissão. O cargo em comissão, ele não precisa de concurso público, porque ele é considerado aí um cargo de confiança. A investidura ou encargo ou emprego público depende da aprovação, tá? Então, você já sabe, prova é a prova para fundamental e médio, prova e título para nível superior. O cargo em comissão, tá? Ele é de livre nomeação e exoneração. Então, que tipo de cargo é esse? Vamos supor que um novo prefeito, né, assumiu o comando de uma cidade e ele sabe que em determinada empresa tem um gerente que é espetacularmente bom naquilo que ele faz, excelente naquilo que ele faz. Então, ele pode chamar aquele gerente, olha, vem fazer aqui parte do secretariado do RH. Então, ele não foi admitido, ele foi convidado. Ele é de livre nomeação, ele não desempenhou tão bem, e exoneração, tá bom? Então, isso fica a cargo da chefia. Há alguns critérios, tá? Os critérios para esse cargo em comissão, ele só pode ser para chefia, certo? Para cargos de assessoria ou cargos de subchefia. Então, isso daqui são os critérios, então não é qualquer cargo que pode ir. O prazo de validade será 2 anos. Olha, põe aí, 2. Podendo ser prorrogado por mais 2. Então, não é 4, é 2 mais 2, tá? E ele pode ser prorrogado, então, tá aqui, ó, por período igual. Mas se lá no edital tiver 1, tá? Então, depende do edital. 1 mais 1, tá bom? Nunca superior a 2. Não pode mais do que 2, só pode 1 de cada vez. Cargos em comissão. Então, explicando novamente aqui para vocês, ele é de livre nomeação e ele só pode ser exercido, gente. Primeiro, se a pessoa não tem ali naquele setor, tá, um servidor de carreira técnica, um profissional à altura daquele que o prefeito queira contratar. E ele não tem estabilidade nenhuma, ele é de livre nomeação e livre exoneração, tá bom? Os direitos do servidor. Agora, o servidor efetivo, esse sim tem a estabilidade garantida após o estágio probatório. Antes do estágio probatório, que é de 2 anos, não tem a estabilidade. Somente depois de aprovado 24 meses, ou em alguns 36, entre 24 e 36, tá? Ele vai ter, depois disso, a estabilidade. A lei fixará o limite máximo, tá? Em relação aos valores. Então, olha só, salário. Salário, gente, é uma coisa que tem uma certa hierarquia. Então, por exemplo, lá no Congresso Nacional, tá? Ninguém pode receber mais do que os ministros, tá? Os ministros de Estado e o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ninguém pode ganhar mais que o presidente. Ninguém pode ganhar mais do que o governador. Ninguém pode ganhar mais do que o prefeito, tá bom? Então, esses são os tetos. Esses são os tetos que pode chegar. A limitação do cargo. Existe aí uma limitação de cargos para concurso que a pessoa pode fazer, ser nomeada e trabalhar depois com isso, ok? Ela pode fazer quantos concursos ela quiser, pode ser nomeado, mas na hora de escolher qual cargo efetivo, tem que perceber se são 2 de professor, um técnico e um científico e um de professor, ou 2 privativos de médico. Então, se for professor, pode ser supervisor, tá bom? Se for professor, pode ser cientista. Se for professor, pode ser médico, ok? Então, o cargo de professor, ele é acumulável. 2 professores ou professor e outra coisa. Joia? O Estado, ele tem uma responsabilidade civil. E essa responsabilidade civil,
é com a prestadora de serviço público. Então, olha só, é aquilo que eu falei da moralidade, da eficiência e se causar algum prejuízo ao terceiro, esse servidor, o Estado, ele é responsável. Vamos pensar aqui numa situação. O sujeito dirigindo o carro da polícia vai e capota o carro da polícia. É o Estado que vai pagar o carro que o policial capotou? Ou então, vamos para uma outra situação. O carro da polícia em perseguição a um bandido. Bate um carro de um terceiro. Quem que paga o carro, o conserto do carro desse do terceiro? Eu vou deixar isso daí para você pesquisar. Citação. No artigo 37, tá? O inciso 21, estabelece obrigatoriamente a licitação para qualquer tipo de contratação. Pode ser uma contratação de obras, de serviço, de compra, alienação pela administração pública. Então, se for comprar papel higiênico dentro de um setor público, precisa fazer a licitação e a tomada de preço. Existe uma lei específica para a licitação que ela nasce aqui do artigo 37, mas não está no nosso edital, então a gente não precisa ficar preocupada com a lei de licitação. Ressalvados, gente, os casos especificados na legislação, obra, serviço, compra, alienação, serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure a igualdade de condição e a todos os concorrentes, tá bom? Então, olha só, precisa, mais uma vez, ser igual, tá? Até mesmo o processo licitatório. Então, essa questão aqui, ela é de 2020, no artigo 37 da Constituição de 88, prevê a publicidade dos atos, programas, obras, serviços, campanhas dos órgãos públicos, que fomente a promoção pessoal das autoridades públicas. Lembra que antigamente o prefeito ganhava, pintava tudo de azul e laranja, o outro vinha, pintava tudo de verde, tá? Então isso já não pode mais. Seja distribuída por mídia impressa, rádio e televisão, não. A publicidade dos atos precisa ser público. Imagina toda hora você vendo no rádio, tem a hora como que chama aquela hora, às 7 horas, que tem aquele jornal que fala sobre tudo que aconteceu na União, no rádio? Ah, ajuda a lembrar aí, gente. Ajuda. Que seja amplamente disseminada em termos territoriais e demográficos. Imagina se a Prefeitura de Pouso Alegre vai noticiar lá em Manaus o que aconteceu aqui. Pensa nisso. Adote padrões de identidade visual estabelecidas pelo governo federal. Tudo verde e amarelo. Ou tenha caráter educativo, precisa educar a população, informativo, precisa informar o que aconteceu, ou de orientação social. Para esse vídeo aí e dá resposta. Uau, muito bem! A sua resposta foi a letra E? Ah, se a sua resposta foi a letra E, ponto para você. Acertou. Agora a gente tem uma da CESP aqui, tá? A cara do CNU. Esta daqui, você vai resolver ela e colocar qual é a resposta certa aqui nos comentários, tá bom? E aí, na sexta-feira, eu falo com você. E hoje, você vai receber no seu e-mail aí também o simulado para a gente corrigir na nossa aula ao vivo, na sexta-feira. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Essa questão de tarefa de casa e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!